Só para explicar do que se trata, rapidamente, teve a decisão do Supremo Tribunal Federal que mudou o cálculo sobre as sobras eleitorais. O que é a sobra eleitoral? Se o seu partido ele não... É um assunto meio chato esse, Manda, né? mas é... Não, mas é necessário, pô. Tá. Se o partido ele não preenche o quociente eleitoral, ele não tem direito a cadeiras. A cadeiras. E aí a sobra eleitoral ela vinha para fazer uma redistribuição desses números para outros candidatos. E aí eles fizeram uma decisão que mudou esse cálculo da sobra eleitoral. Então, tinha muita gente falando o seguinte, isso desde o final de 2022. Vai ter a redistribuição das cadeiras, vão mudar até 50 cadeiras no parlamento, no Congresso Nacional, as assembleias todas terão que mudar. Eu dei até um exemplo no 3 Notícias em 10 Minutos do Clube MBL, de que o Paulo Cogos, por exemplo, era um sujeito que falava, não, pode ser que eu vire deputado, porque vai ter esse cálculo das sobras, isso vai fazer com que outros partidos tenham direito à cadeira por meio da sobra. Enfim, o que eles resolveram daí é que, eles mudaram o cálculo das sobras eleitorais, só que os deputados eleitos em 2022 mantêm o mandato. E aí o Alexandre de Moraes foi contra, porque ele tá dizendo, não, eles não foram eleitos então. E aí o Barroso tá dizendo, não, eles foram eleitos sim, pela regra que era vigente na época. Essa é a discussão deles. Mas acho que aqui a gente tem que analisar não o mérito, mas a discussão ali dos dois, né? Vamos ver. Vamos lá. Feito a maioria formada. O Supremo, por maioria, entendeu que houve desrespeito à soberania popular, que houve desrespeito ao sistema representativo, e como lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter 7 deputados federais que não foram eleitos. Eles não foram eleitos. Nós... Foram eleitos pela regra que estava em vigor quando teve a eleição. Perdão, presidente. Nós todos aqui, por maioria, o plenário, decidiu que eles não foram eleitos. Não, quando eles foram eleitos, estava em vigor essa regra. Aqui, ó, volta. Opa. São realmente esses 4 segundinhos que ele aperta o olho e fala, calma, Para de discordar de mim, né? Não, mas não é isso, não é exatamente isso. O que ele tá tratando é complicado. Porque assim, ó, era a regra, mas ele tá falando, nós concordamos aqui que a regra, ela desrespeita, vamos dizer, um preceito fundamental. Que é o que eles colocam como a coisa mais importante que existe no mundo, ele que é a democracia. E como ele é um defensor da democracia e da soberania popular, como ele colocou, ele tá fazendo a defesa dela. Na linha do que se espera, né? E o Barroso tá tipo, mas era a regra. Aí ele, Barroso, É uma mas boa você briga, tá viu? comigo nessa daí? Pô, você tinha que estar desse lado. Vamos ver, isso, Volta os 5 segundinhos aí. Já voltei um pouquinho. Vamos lá. Eles não foram eleitos. Quando eles foram eleitos, estava em vigor essa... A cara dele. Como é que é assim? Ele foi interrompido. Mas ele dá uma reviradinha de olho Ele que... tá tipo, deixa eu terminar, meu rapaz. É Barroso, perfeita. É posso exatamente falar? essa a sensação. Com o Barroso tudo é permitido nesse sentido aí, cara. O Barroso é muito chato, muito prepotente. Põe o finalzinho aí. Também, não lembro se tinha... Não chegou até o fim, mas vamos lá. A única coisa... Você está retroagindo. Mas a regra que vigorava na época era essa. Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. Nós estamos mantendo candidatos que juntos tiveram metade dos votos dos demais. Eu gostaria aqui... Acaba aí. Tá aí, meu. Não. O Barroso, na minha visão, tá certo. Eu também acho. Mas... É uma regra muito problemática, né? Aí vai lá, tem a eleição em 2024. Aí os caras falam, não, pera lá. A soberania popular. Não, deu errado aqui na sobra, vamos recalcular tudo de novo. Pera lá, você tem que ver isso antes, não depois da eleição. Exato. Tem aí o do Nárnia, pro Renato ver? Do Nárnia? É. Vou buscar aqui. O ministro Alexandre, ele tá bem tranquilo. Tá. Assim, ele tá em casa. Tá. Ele tá... Cara, quando você assiste a série do Rock, você assistiu todos os filmes do Rock? Não. Bom, o Rock 1 é um filme que ganhou o Oscar. É a história de um cara que era um lutador menor, que era o garanhão italiano. Aí o Apollo, que era o grande campeão, falou, vamos fazer uma luta aí contra um bobalhão. E aí ele vai, e ele falou, não, eu vou treinar, eu vou treinar minha vida. E ele vai, ele perde assim no finalzinho. E tipo, nossa, quem é esse garanhão italiano? No Rock 2, ele desafia o Apollo, que era o campeão, e aí ele ganha do Apollo, aí ele se torna o campeão. O Rock 3 começa com ele já é campeão,
E aí ele ganhando de todo mundo, relaxa no treinamento e tal. Aí vem o Mr. T e plum, derrota ele. E aí ele tem que recuperar a confiança e treinar. Então, tem aquela coisa no rock do... O cara chega no apogeu e no apogeu chega a soberba. E isso é típico, né? Isso, cara, tem muitas parábolas, muitas histórias na humanidade sobre isso. E o Alexandre de Moraes está no apogeu dele. Como que é? A fama precede... Como é que é? Precede a ruína? Fama precede a queda. Não é fama a palavra. A soberba precede... Soberba precede a queda. Então vamos lá. Eu prefiro as metáforas com o futebol, que é jogar de salto alto, né? Moraes- Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra Nárnia agora. O Piperno é um outro jornalista, né? Muito conhecido também. Tá citando O Piperno vive no mundo da lua. Quem está dizendo é o Constantino, o colega dele, né? Não sou eu. O Rodrigo Constantino. Esse mundo de Nárnia, esse mundo de Nárnia, onde o Alexandre de Moraes é o defensor da democracia. É, na prática, o que nós temos na empresa em que ele, Piperno, trabalha. Uma censura imposta, que eles mentem, que não impuseram. Eu gostaria só de lembrar que em Nárnia não há democracia, porque Aslan, que é o leão, que é o rei. Só para recordar ao agressor. É isso mesmo. Então o que acontece? Cara, mandou essa mesmo, Xandão? O Xandão conhece C.S. Lewis, ele leu e conhece a história de Nárnia, né? E ele sabe que o Aslan, que é o leão, né? Que é uma parábola, inclusive, de Jesus Cristo, ele é um rei, então é uma monarquia. Então o Xandão tá igual o negócio do Popó, referências pop, brincando, solto ali. Tá menino solto. Tá debochado. Tá debochado. Ele tá debochado. As páginas de fofoca parecem debochado. Olha, né? haha, o deboche! O deboche! Emojizinhos de pessoa falando, né? Que coisa ridícula. Olha ele, falou tudo. Enfim, agora curioso o caso que eles estavam discutindo, né? De Constantino, Não sei porque isso estava sendo discutido no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, porque, pelo que me consta, nem o Rodrigo Constantino nem o Fábio Piperno foram candidatos. Mas, né? Foram citados, então. E é um julgamento no TSE e o Xandão chamou o cara de agressor. Então, assim, eu não sei o que é, mas tá bem louco a fábula. Nárnia, leões, democracia. Em Nárnia não tem democracia porque tem um rei, sabe? São Mas foi uma observação de um cara citações pop demais. E eis o ponto que eu ia comentar com você, que é uma coisa que a gente comentou na live da tarde, acho que vale um repeteco. Procura o Lula falando dos clones pra gente colocar pra você ver. Lembra daquela história de que o Lula tem clone do pastor Sandro Rocha? Você soube? Soube que ele comentou isso. Puta, cara. Assim, a Estão me falando que eu sou um clone. Que eu morri. Estão falando que eu tô morto, tem uns clones. Puta, que muito bom, cara. Muito bom. Assim, o pastor Sandro Rocha deve estar no auge da carreira dele. Agora ele tá, ó lá. O clone comentou. Eu tô falando há 2 anos que o cara é um clone. E agora ele mesmo resolveu falar, né? Ele Mas não, o clone dele. ele mesmo falando Não sobre foi ele, isso? foi o clone. Quer Companheiro, dizer, mas dessas coisas é difícil, companheiro. é o cara que tá no lugar dele, Tô né? procurando aqui, mas é tanta fake news aqui. E o Lula tava confuso, porque realmente ele disse que tem 4 clones. E agora só tá um, né? Eu morri e entrou. Um perfil aí, o FDS, disse: como faço pra ver as lives do clube após o término? É muito simples. Você tem que ser membro do clube. E aí você, no Telegram do clube MBL, eu vou entrar ao vivo lá por áudio e a gente vai conversar por lá. Aliás, pessoal, ontem lançou o documentário de El Salvador no clube. Sim, a gente pode até Saiu separar um pedaço ontem, pra passar. então, rapaziada, Vamos fazer um react de um pedaço do doc aí? vamos. Saiu ontem, então assistam lá o doc, depois me manda mensagem. Sei que tem muita gente que tem dúvidas, etc. Como é que foi lá, tal, etc. Me manda mensagem do Instagram que é nóis. O perfil Paulo disse: só existe um assunto no Brasil, Jair Bolsonaro, esse é o cara. Esse realmente é o cara mais idiota que eu conheço. Né? É o cara que foi... Sabe o que eu tava comentando também na live de mais cedo, Renato? O fato, assim, o Xandão foi colocado pelo Temer. O Xandão nunca foi de esquerda. Sim. A esquerda fez uma campanha contra o Alexandre de Moraes quando ele foi colocado no STF. Quando ele entrou no STF... Randolph Rodrigues fez, assim, abaixo assinado pro Xandão não ser ministro do STF. Ele era secretário de Justiça
em São Paulo, enfim, era um cara que realmente não tinha histórico com a esquerda. Ele era tratado como um violador de direitos humanos pelas esquerdas, porque ele foi secretário de segurança da polícia fascista aqui de São E Paulo. ele, enquanto ministro da Justiça do Temer, tem um famoso vídeo cortando pés de maconha, Pés de maconha. com uma destreza É admirável. admirável. É. Sim, Praticamente um fazendeiro. Cara, não, assim, ele plá. Tipo assim, ele já chegou disposto a ir pra ação. A real, assim, o Xandão, ele fez duas coisas que evocavam poder. Ele cortou as plantas do crime, e aí ele recebeu um poder dos xamãs indígenas, né? Do ministro! Sabia. E aí ele... Sabia que ia chegar nisso. Aí ele ficou com muitos superpoderes, e aí o Bolsonaro pode convocar quantas manifestações que ele quiser, ele vai perder no duelo.